Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. No dia 13 de agosto de 2015, o jornal Estadão publicou um artigo do professor Richard J. Light, de Harvard, cujo título era Como Viver Sabiamente. Ele escreveu que fez uma pergunta durante anos para universitários. Imagine que você é reitor por um dia. Que mudança imediata você implementaria para melhorar a experiência universitária no campus? E ele percebeu que há alguns anos as respostas começaram a se afastar a respeito de assuntos sobre melhorias no currículo acadêmico e na estrutura da universidade para aprender a viver sabiamente. Como usar meu tempo na universidade para aprender a viver sabiamente? Como a universidade pode me ajudar a construir respostas para as questões difíceis da vida? Alguns daqueles universitários começaram a perceber que a vida apresenta dilemas que um diploma acadêmico, capacitação profissional e dinheiro não podem, de maneira nenhuma, equacionar ou auxiliar na tomada de decisões eficientes. Dilemas existenciais, pessoais, morais, éticos, sociais, religiosos. Então, alguns campos de Harvard começaram a oferecer a oportunidade para os alunos enfrentarem e debaterem essas perguntas em grupos dirigidos por professores, consultores ou reitores. Agora, certamente, alguns de vocês aqui têm seus dilemas, enfrentam questões difíceis e se perguntam sobre como podem viver sabiamente, construindo respostas para as questões variadas e intrigantes que irrompem ao longo da vida. Muitos de vocês aqui talvez até colhem consequências de decisões tomadas sem sabedoria no passado. Então hoje eu também quero oferecer uma oportunidade para você lidar com a questão a respeito de como viver sabiamente. Não tenho a pretensão, evidentemente, de fornecer respostas a todos os seus problemas particulares e específicos. Não é essa a minha intenção aqui nessa manhã. Eu quero apenas que nós enfrentemos essa questão e aprendamos a como lidar com os dilemas e vicissitudes da vida. E seremos auxiliados nisso nessa manhã por um homem conhecido pela sua grande sabedoria. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Sagrada Palavra, a qual foi inspirada pelo Senhor e, portanto, é autoritativa, infalível, suficiente para nos dar resposta para os dilemas da nossa vida. Portanto, abre os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas do Teu Evangelho, porque a nossa jornada aqui nessa vida é curta, 80, 70, 90 anos. É passageira, Pai, logo passamos. E não desejamos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós, em Cristo Jesus. Amém. Esse epílogo foi escrito por Salomão, terceiro rei de Israel, o segundo filho de Davi e Batseba, que reinou durante 40 anos em Israel, de 970 a.C. até 930 a.C. Nas Escrituras, ele também é chamado de Gedidias, o amado do Senhor. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 25. Mas Salomão é conhecido mesmo por sua sabedoria extraordinária. Fama esta que extrapolou as fronteiras de Israel e atravessou os corredores do tempo, de modo que hoje Salomão e sabedoria são termos quase sinônimos. Salomão foi coroado rei de Israel com cerca de 20 anos de idade, e nessa época, embora jovem, ele já era reconhecido como homem sábio, antes mesmo que Deus desse a ele uma porção adicional de sabedoria. Quando Davi passou o trono para o jovem Salomão,
ele reconheceu a sabedoria do novo rei de Israel. Nós lemos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 6, para você ir acompanhando junto comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 6, diz assim: proceda, Davi falando para Salomão aqui, com a sabedoria que você tem. Ele já tinha sabedoria. E não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Não deixe de envelhecer e descer em paz à sepultura. Um dos primeiros atos registrados de Salomão nas Escrituras, logo após assumir o trono, foi pedir mais sabedoria para governar Israel. E Deus ficou contente com o pedido de Salomão, de modo que concedeu a Salomão até muito mais do que ele pediu. Deus concedeu a ele uma sabedoria descomunal e riqueza e fama incomparáveis. Riqueza e fama que não encontramos rivais na história. Nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 e 30. Eu quero pedir para que você vá até esse texto e deixe sua Bíblia aberta nessa porção. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 e 30. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versos 29 e 30, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Considere isso daqui por um momento, meu irmão. Ele era mais sábio e erudito do que os egípcios e do que todos os homens do Oriente, é o que está sendo nos dito aqui. Isso é digno de nota, porque os egípcios eles foram inovadores em muitas áreas do saber por mais de um milênio. Por exemplo, nos campos da medicina e farmacologia, os egípcios foram inovadores, classificando doença, embalsamando cadáveres, aplicando cirurgias, engessando membros com ossos quebrados, anestesiando enfermos e descrevendo todo o sistema circulatório do corpo humano. No campo da construção civil, os egípcios erigiram edificações monumentais como as pirâmides e as estátuas, as quais ainda consistem num mistério a sua edificação, e eles transportaram e ergueram também pesados obeliscos de granito, o que certamente naquela época implicava um alto nível de conhecimento científico. Na engenharia naval, os egípcios também foram inovadores, porque eles planejaram embarcações capazes de transportar grandes blocos de pedras para a construção das pirâmides. Isso só era possível porque os egípcios, eles certamente conheciam as propriedades de expansão, rigidez e durabilidade das madeiras para que produzisse uma embarcação capaz de produzir, de transportar grandes blocos de pedra. E muitas dessas inovações, meus irmãos, foram desenvolvidas porque os egípcios eles dominavam a matemática mais do que todas as outras ciências. Eles eram versados em matemática, principalmente o chamado Teorema de Pitágoras, por exemplo, remonta ao Egito. Fosse-se pouco a incrível ciência do Egito Antigo, também alcançava a hidráulica, a química, a geometria, as artes cênicas, etc. Para você ter uma ideia da sabedoria egípcia, os grandes filósofos da Grécia Antiga iam até o Egito para adquirir conhecimento, informação, sabedoria. Pois bem, agora mais impressionante ainda, mais impressionante do que isso, é o fato que a Escritura nos diz que Salomão foi mais sábio, mais douto, do que a milenar sabedoria do Egito e de todo o Oriente. Mais douto, inclusive, que os chineses, que na época de Salomão avançavam em seu sistema de escrita ideográfica e teorias matemáticas que posteriormente eles utilizaram para construir as grandes muralhas da China no século III a.C. Salomão também era mais célebre e sábio que os homens mais afamados da sua época em Israel, entre os quais os 4 mencionados no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 31. Etan, Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, grandes sábios em Israel. Em resumo, o rei de Israel era o homem mais sábio e inteligente do mundo de todos os tempos. Ele não tinha rivais em nenhum lugar do planeta e em qualquer época da história. O Senhor afirmou a Salomão no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 12. Você está no 4, você volta uma página e confere o versículo 12 do capítulo 3. Olha só o que diz aí.
1 Reis 3,12. Nunca houve, nem haverá ninguém como você. Deus aqui está dizendo a Salomão. Isso significa que Salomão, em termos de sabedoria e abrangência de conhecimento, foi o campeão da história da humanidade em proporção e no seu contexto, maior do que Einstein, Newton e Galileu. De fato, ele não era apenas muito sábio, mas também Salomão era um polímata. Deus deu a ele, conforme nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29, uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Salomão, ele era um literato prolífico. Ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, conforme diz primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 32. E a maior parte do livro de provérbios é atribuída a ele, diz Provérbios 25, versículo 1. Assim como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e os Salmos 72 e 127. E a composição literária não era uma atividade para qualquer pessoa naquela época, era uma atividade apenas para os maiores sábios. E a notável erudição de Salomão também abrangia o campo da engenharia civil. Uma das suas primeiras construções, nos diz segundo livro de Crônicas, do versículo 1 ao 10, foi o templo sagrado, um empreendimento grandioso para os padrões da época. Havia ali, naquele empreendimento, 80.000 pedreiros, 70.000 trabalhadores comuns e 3.600 capatazes. Isso está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, repito, do versículo 1 ao 10. Salomão construiu outros edifícios, nos diz o primeiro livro de Reis, capítulo 7, do verso 2 ao 8. E quais foram esses edifícios? O Palácio da Floresta do Líbano, o Pórtico das Colunas, uma sala do trono e uma casa para a filha do faraó. Além disso, ele projetou reservatórios de água, conforme nos diz Eclesiastes capítulo 2, versículo 6. E ele também era um horticultor, e ele cultivava grande variedade de vinhedos e pomares, diz Eclesiastes 2, do verso 4 ao 5. E nós vamos ver no primeiro livro de Reis 4:33, que ele era uma mescla de botânico e zoólogo. Ele entendia sobre plantas, entendia sobre animais, pássaros, insetos, peixes. E nós podemos dizer ainda, não esgotei, que em termos modernos, ele era versado em sociologia e antropologia, como demonstrado no livro de Provérbios, um observador profundo da sociedade e dos comportamentos humanos. Além disso, ele foi um grande estadista e economista. Estabeleceu uma nova estrutura administrativa em Israel, dividindo o país inteiro em 12 distritos governados por fiscais ou prefeitos, funcionários da corte, funcionários públicos, a fim de distribuir, de equilibrar a carga fiscal, a carga tributária, a economia de Israel. Como diplomata, Salomão também instaurou uma política internacional caracterizada por acordos que promoveram a prosperidade econômica da nação, embora, de acordo com Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, essas alianças com nações ímpias, com estrangeiros, desagradaram o Senhor. A abrangência e sabedoria, a agudeza intelectual de Salomão foi amplamente testada e comprovada. E isso é perfeitamente ilustrado em dois casos, meus irmãos. Primeiro, no caso de duas prostitutas que disputavam entre si um bebê como filho, Salomão apelou para o sentimento maternal de ambas, dando ordens para matar a criança, e uma delas aceitou pacificamente a decisão de Salomão, enquanto a outra implorou pela vida da criança, pedindo que não fizesse aquilo. Diante disso, Salomão concluiu sabiamente que aquela mãe que implorou pela vida da criança era a verdadeira mãe e ordenou que se desse a ela o bebê vivo. Isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. O outro caso é o da lendária rainha de Sabá, um país situado no extremo sul da Arábia. Ela resolveu conferir se era realmente legítima toda aquela fama de sabedoria de Salomão que havia se espalhado pelo mundo, a sabedoria do príncipe dos hebreus. Então ela preparou uma caravana e foi até Jerusalém com uma lista de perguntas difíceis para testar a inteligência do rei Salomão. E ele, de acordo com o segundo livro de Crônicas, capítulo 9, do verso 1 ao 9, ele respondeu a todas. Nenhuma questão foi difícil demais para ele explicar a rainha de Sabá. Assim, a rainha de Sabá voltou glorificando ao Deus de Israel e elogiando e admirando muito o rei dos hebreus e todo o seu reino.
Como devem ser felizes, ela disse, os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem da tua sabedoria, disse a rainha de Sabá. Que fantástico, meus irmãos. A sabedoria e a erudição de Salomão eram de abrangência tal que penetravam todos os aspectos da vida prática, quer da vida de uma prostituta, quer da vida de um chefe de Estado. Ele definitivamente foi o rei mais sábio, rico e afamado de todos os tempos. E apesar disso, lamentavelmente, ele sofreu uma queda trágica, porque foi infiel a Deus e teve seu coração desviado pela abundância de riquezas, pelos prazeres do sexo e pelo poder de um reino terreno. É isso que nos diz o primeiro livro de Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 8. Pois bem, depois desse breve perfil de Salomão, retornemos agora a Eclesiastes. E eu quero te dizer que Eclesiastes é a dolorosa autobiografia de Salomão, que na maior parte da vida abusou das bênçãos recebidas mais para o seu próprio prazer do que para a glória de Deus. Utilizou isso mais para o seu próprio benefício do que para os interesses e assuntos do reino de Deus. Ele diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, eu quero que você confira esse texto. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Ele diz, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Então Salomão, queridos, decidiu viver a vida ao estilo carpe diem, viver a vida buscando prazer desenfreado, passageiro, o estilo de vida do inferno. Mas Salomão escreveu Eclesiastes para alertar as gerações futuras a não cometerem o mesmo erro trágico. E Eclesiastes é uma investigação da vida, da existência, pelo homem mais sábio que já existiu. Eclesiastes, portanto, é um livro de sabedoria, a verdadeira sabedoria. E as primeiras palavras desse livro aqui são muito sábias. Palavras de grande sabedoria, capítulo 1, versículo 1. Veja aí na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Você vai acompanhando comigo. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou em outra tradução, que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Bem, essas palavras aqui parecem ser mais de um cético pessimista do que de um sábio. Essas palavras aqui não parecem nada animadoras, mas acredite, essas são palavras de grande sabedoria, de profunda e extraordinária sabedoria. Inutilidade ou vaidade é a palavra-chave do livro de Eclesiastes. Você vai ver essa palavra se repetindo várias vezes ao longo do livro. E essa palavra é empregada 37 vezes. A palavra hebraica, traduzida por vaidade, em seu sentido mais simples e básico, significa vapor, sopro ou movimento de ar. Salomão usa esse termo aqui para designar algo que é efêmero, algo que é passageiro, que está desaparecendo. Mas Salomão também usa essa palavra, na segunda metade do livro, com o sentido de incompreensível, absurdo, enigmático, em situações específicas para as quais os seres humanos não conseguem encontrar respostas e que, nesse sentido, portanto, são misteriosas, ilusórias, intelectualmente fúteis. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é que a vida é fugaz como um vapor e também é incompreensível, é inexplicável, não tem sentido, é o resumo da vida. Salomão está resumindo a vida nesses termos, simplesmente. É um mundo caído, é um mundo afetado pelo pecado de Adão no Éden, e a realidade é que você não pode controlar a vida em um mundo caído. E isso é extremamente frustrante para todos nós. Nós não podemos controlar a vida no mundo caído. E sabe por quê? Porque você não é Deus. Eu não sou Deus. Você e eu não somos deuses. E desde o Éden, nos primórdios da criação da humanidade, os seres humanos desejam ser como Deus. Por insatisfação, desejam o lugar de Deus. Desejam ter a autoridade de Deus e governar a sua própria vida. Foi pela insatisfação que Lúcifer quis assentar no trono de Deus. Deus criou Adão e Eva com dons especiais, os colocou no jardim do Éden, garantiu a provisão de suas necessidades e outorgou a eles a
autoridade para governar o mundo. Deus, porém, interditou a árvore do conhecimento do bem e do mal, localizada no meio do jardim, para mostrar a eles que o seu conhecimento, que o conhecimento e a autoridade deles eram limitados. Eles não teriam conhecimento a respeito do fruto da árvore do meio do jardim, nem teriam autorização para fazê-lo. Eles não teriam conhecimento absoluto a respeito da vida, da existência, do universo. Deus havia prometido que se eles ultrapassassem aquele limite, vocês sabem dessa história, eles morreriam. Em outras palavras, eles não eram Deus, eles não poderiam fazer aquilo. Havia uma coisa que não estava debaixo da autoridade de Adão e Eva, e era o próprio Deus. Ele era o governador supremo do universo. No entanto, Adão e Eva quiseram ser como Deus, assim como Satanás. Quiseram o conhecimento e a autoridade de Deus. Quiseram participar da glória divina, assim como Satanás queria. E por isso pecaram quando cederam à tentação de Satanás, corporificado numa serpente, que sugeriu ali para eles no Éden que Deus os estava mantendo numa baixa condição, que Deus não era tão bom assim e queria mantê-los burros. Satanás disse a Eva em Gênesis 3:5, vocês conhecem esse texto? Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que Adão e Eva tornaram-se participantes da natureza maligna, não da natureza de Deus, e eles inauguraram o pecado e a morte do mundo. E é por isso que nós estamos nessa condição. Eles descobriram que a recompensa pelo pecado é a morte, e não ser como Deus. Que tragédia, meus irmãos. Se você quer saber a condição da história da humanidade, não vá aos livros de antropologia, não vá aos livros de psicologia, não vá aos livros de filosofia, vá para os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Lá que você tem a verdadeira antropologia da humanidade e a explicação da condição em que nós estamos. Você está sob a mesma maldição de Adão, você e eu estamos nessa condição. Você vai morrer, você não é Deus, você vai morrer e não vai conseguir controlar e mudar a vida nesse mundo caído. Esse é o tema de Eclesiastes. É isso que o sábio está nos dizendo. E essa é uma palavra de grande sabedoria, de profunda e extraordinária sabedoria. Não pessimista, não negativa. Você vai morrer e você não vai conseguir mudar as dinâmicas da vida. Lemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Você acompanha na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Então ouça o que o sábio disse aqui. Tudo permanece o mesmo, o sol, o movimento dos ventos, o movimento dos rios. Você é apenas um vapor que desaparece subitamente e é esquecido neste mundo caído. Você e eu somos essas pessoas. Quem está falando é o homem mais sábio da história, meus irmãos. Não sou eu. Quem está falando é o homem mais sábio da história, cuja sabedoria veio de Deus. E você deve ouvi-lo atentamente. Você deve inclinar os seus ouvidos para o que Salomão está dizendo nessa manhã. E o sábio ressalva que o único que pode controlar as coisas nesse mundo caído é Deus. Porque Ele não é temporal, Ele não é limitado, Ele é eterno e Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele pode controlar e alterar, transformar as dinâmicas da vida. Vá ao capítulo 3 agora por um instante, capítulo 3 de Eclesiastes. Nós temos um texto ali bastante familiar de vocês e com elegância poética admirável. Porém, geralmente esse texto aqui ele é mal compreendido. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler aqui do versículo 1 ao 10. Eclesiastes 3, 1 a 10, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Até aqui no versículo 10, o sábio está dizendo que esse é o ritmo, a dinâmica da vida. Então ele continua no versículo 11. Ele, Deus aqui no caso, fez tudo apropriado ao seu tempo.
também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Observe que o sábio diz que ele não consegue compreender o ritmo da vida. Ele está dizendo isso: eu não consigo compreender o ritmo da vida. E esse é o problema. Tudo tem o seu tempo. Isso é belo, isso é poético, isso é louvável, é admirável, tem uma elegância nisso, mas na verdade o sábio não está meramente aqui fazendo poesia, inspirado pela contemplação da vida. Ele não está com uma atitude poética aqui. A verdade é que ele está frustrado. E ele está frustrado porque somente Deus sabe o que está fazendo. Somente Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Ele, o sábio, não sabe o que Deus está fazendo no mundo. Ele não é Deus. Ele não consegue controlar e explicar a vida nesse mundo caído. E isso é um sofrimento para ele. Ele não tem todas as respostas. Ele não sabe o tempo certo de cada coisa. No versículo 16 do capítulo 3, ele é mais direto ao expressar sua frustração. Ele diz, você confere na sua Bíblia: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. E todos nós concordamos com Salomão, não é mesmo? Por que a injustiça? Eu lembro-me do caso de uma mulher que em 2006 foi estuprada por um estudante do 5º ano de medicina no Hospital Universitário de Taubaté, em São Paulo, onde a sua filha de 1 ano de idade fazia tratamento de uma doença não diagnosticada que a deixava inconsciente por várias horas. Tempos depois, a criança morreu e a mãe foi acusada injustamente de envenenar a própria filha ao colocar cocaína na mamadeira. Os policiais prenderam a mãe ainda no hospital, depois dela ser informada do falecimento da filha pela equipe médica. A imprensa imediatamente a rotulou como o monstro da mamadeira. Na cadeia ela foi espancada por 18 detentas e teve seu maxilar fraturado, seu tímpano perfurado por uma caneta, e por causa das agressões ela acabou perdendo parte da visão e da audição. O laudo médico, porém, 37 dias depois, inocentou a mãe. Sim, ela era inocente, ela não matou a filha, e o pó branco encontrado na mamadeira era remédio anticonvulsivo. A criança morreu em função de 3 paradas cardiorrespiratórias depois de aguardar desmaiada por 8 horas até receber o primeiro atendimento no pronto-socorro municipal de Taubaté. Estuprada, acusada e presa injustamente de assassinar a própria filha, maltratada, torturada e humilhada. Nós não conseguimos compreender isso. Nós não conseguimos controlar esses eventos. Nós não temos o controle dessas coisas. Essa é a vida debaixo do sol. Observe os verbos no poema sobre o tempo, no capítulo 3. Morrer e arrancar, no versículo 2. Matar e derrubar, no versículo 3. Chorar e prantear, no versículo 4. Odiar e lutar, no versículo 8. É isso que caracteriza a vida debaixo do sol, meus irmãos. A vida sob maldição, a vida depois da queda. Você não vai conseguir apagar os efeitos da queda. Você não sabe o que vem depois. Você não sabe o que vai vir adiante. Você está celebrando o dom da vida hoje, mas você não sabe o que vem depois e você não pode mudar isso. Você não pode controlar as injustiças dessa vida. Essa é a vida debaixo do sol. Você é um vapor. Você e eu somos um vapor. Você está apenas passando. Você sequer consegue entender o que está acontecendo no mundo. Isso não é pessimismo, meus irmãos. Na verdade, é grande sabedoria. É verdadeira sabedoria, vindo do homem mais sábio que já existiu. O problema é que, em certo sentido, você acaba se acostumando com essa dinâmica da vida. Você experimenta sofrimentos, perdas, dores. Então você olha para a vida e diz, bem, a vida é assim mesmo. Você vai se acostumando com essas coisas. A vida é assim, tudo tem seu tempo e eu não posso mudar as coisas. Eu não tenho nada o que fazer. Então você continua vivendo como se nada importasse debaixo do sol. Você vive uma vida frustrada, deprimida e cética, amarga. Mas certamente a vida sábia não está nesse extremo.
Veja o versículo 22 do capítulo 3. Eclesiastes 3, 22. E nós temos aqui neste versículo mais uma grande dose de verdadeira sabedoria. Por isso, diz Salomão, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua promessa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O que o sábio está dizendo aqui, meus irmãos, é: aproveite a vida. Desfrute da vida enquanto puder, porque você não sabe o que está por vir. Agora, o hedonista ouvindo isso, ele pode dizer: comamos e bebamos, então, porque amanhã nós morreremos. Vamos nos gastar nos prazeres. Vamos viver a vida carpe diem. Mas preste atenção, é importante fazer uma ressalva aqui. Há tempo de nascer, como nós vimos em Eclesiastes 3, há tempo de crescer, há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo de casar, há tempo de desfrutar a vida. Mas saiba também, não tenha dúvidas disso. E Eclesiastes trabalha esse ponto. Haverá também tempo para julgamento. Haverá também tempo para juízo, porque tudo importa para Deus. Deus se lembra de tudo. Cada coisa que acontece debaixo do sol será julgada no tribunal de Deus, na sua corte celeste. Veja o que o sábio diz nos versículos 14 e 15, na continuidade aí de onde nós estamos. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus faz assim para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. As coisas, meus irmãos, poderão escapar de nós. Nós poderemos esquecê-las. Há eventos da minha vida que eu não lembro de detalhes, a não ser que alguém me conte ou me apresente uma foto antiga. Nós esquecemos de detalhes da nossa vida. Mas Deus vai investigar o passado. Não vai passar nada dos olhos de Deus. Nada escapará de Deus. Ele resgatará cada acontecimento da história da humanidade. Veja, há 2 lugares aqui nesse livro. Uma vida debaixo do sol, onde nós estamos, onde nada importa, onde há injustiça. É uma vida que é marcada pela injustiça. E uma vida acima do sol. Uma vida onde Deus está, onde tudo importa. E onde tudo será julgado. Cada detalhe será julgado. Não haverá espaço para injustiça e pecado. E esse julgamento será na sua corte celestial. Então a vida sábia também não está nesse outro extremo. No estilo de vida carpe diem hedonista. Na busca desenfreada por prazer passageiro, efêmero. Então, o que fazer? Como nós podemos viver sabiamente nesse mundo? Volte ao capítulo 12, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, ou seja, tenha um assombro reverente, adore a Deus. E obedeça os seus mandamentos, continua Salomão. Porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Bem, meus irmãos, aqui está a verdadeira sabedoria. A vida sábia consiste em viver diante da face de Deus, mantendo a vida regulada na obediência de Deus. Desfrute a vida de acordo com a vontade de Deus, é o que Salomão está dizendo aqui, sob a autoridade de Deus para a glória de Deus. Você não é Deus, você é finito, você é limitado, não brinque de ser Deus. Você não tem autoridade plena, você não pode mudar e controlar a vida nesse mundo caído. Viva a vida para a glória de Deus, regulada na vontade de Deus. Seu corpo está envelhecendo, você vai morrer, nós estamos nesse processo, descendo a ladeira a velocidade de quebrar o pescoço, e nós, inevitavelmente, enfrentaremos o tribunal divino. Portanto, você não deve fazer parte do pecado, da perturbação, da rebelião, da corrupção, da lascívia, da luxúria deste mundo. Você não pode participar do curso deste século. Você não pode entregar sua vida ao pecado. Sim, desfrute da vida, mas não cobice, não peque. Salomão não dá aqui uma legalidade ao pecado. Em 6 ocasiões ao longo do seu discurso aqui, no livro de Eclesiastes, Salomão nos diz para gozar a vida enquanto nós podemos. Desfrutar da vida no máximo que nós podemos. Porém, em momento algum, ele nos aconselha a gozar do pecado. Você não tem esse conselho de Salomão aqui. Desfrute do pecado. Se lance nos pecados, aproveite os prazeres pecaminosos da vida. Não há esse conselho aqui. Ele não diz isso. O que ele está nos dizendo
para que desfrutar da vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, não uma escolha do homem. É uma concessão de Deus para nós, imerecidamente. E, portanto, você não deve tentar arrancar o prazer de cada momento. Você não deve viver para satisfazer os desejos da carne, na linguagem do apóstolo Paulo. Se você quiser viver uma vida sábia, pegue tudo que Deus lhe deu, apenas o que Deus lhe deu, e tão somente isso. E aproveite seu trabalho, seu casamento, desfrute da vida em obediência ao Senhor, no temor do Senhor, sob a consciência de que cada detalhe de sua vida será julgado no tribunal de Deus no último dia. É o conselho de Salomão. Se você viver a vida diante de Deus, buscando em tudo glorificá-lo, no mais íntimo do seu coração, regulando os seus pensamentos, emoções, desejos, decisões e palavras, pelas escrituras, pelos mandamentos de Deus, então você vai conseguir desfrutar da vida sem temer o juízo vindouro. Qualquer outro tipo de vida, meus irmãos, será frustrante, insatisfatória, inútil, sem propósito e conduzirá você ao inferno. O erro de Salomão foi não viver grande parte da sua vida regulada pela vontade de Deus e para a glória de Deus. Ele considerou apenas a vida debaixo do sol. Ele não considerou a sua parte imaterial. Ele considerou apenas que era composto de uma constituição física e que ele prestaria contas da sua parte material, sua alma, diante de Deus. Ele considerou a vida apenas debaixo do sol, sem levar em conta a vida acima do sol, que existe uma vida acima do sol. Mas ele se arrependeu. Salomão verdadeiramente se arrependeu. Ele olhou para o alto. E quando ele olhou apenas para baixo, ele não encontrou padrão e propósito. Ele viu apenas a oferta do pecado, mas quando ele olhou para Deus, para a vida acima do sol, ele descobriu que o fim principal da sua existência é glorificar a Deus. E a regra da sua vida é a palavra de Deus. Ouça o conselho de Salomão. A sabedoria dele vem de Deus. Venha ouvir o sábio, assim como veio a rainha de Sabá dos confins da terra. Vale muito a pena ouvi-lo e considerar profundamente o que ele diz, mais do que qualquer outro filósofo e erudito deste século. Todavia, é infinitamente melhor que você ouça aquele que é maior do que Salomão, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele próprio disse aos fariseus, em Mateus capítulo 12, versículo 42, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Disse aos fariseus de coração duro e impenitente, está aqui o que é maior do que Salomão. Cristo é a própria sabedoria de Deus, querido. Presente junto com o Pai desde o início da criação. Jesus supera Salomão porque ele é Deus. E, portanto, nele, a sabedoria e a lei estão perfeitamente integradas. Portanto, venha a Jesus Cristo. Venha a Ele, venha conhecê-lo, venha ouvir toda a sua sabedoria. Jesus é um maior do que Salomão. Todos os que abandonaram os seus pecados e confiaram que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é aquele que é maior do que Salomão, diferente de qualquer outro homem, que Ele é o Deus eterno, o Deus homem. Todos aqueles que confiaram nele experimentaram uma vida de abundância, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, diz 1 João 5,12. Viver a vida sabiamente depende de você, em primeiro lugar e acima de tudo, se render a Cristo. Não ser membro de uma igreja necessariamente. Não pregar o evangelho aí fora. Mas de sua vida estar rendida a Cristo, em primeiro lugar e acima de tudo. Isso é o mais importante. Muitas pessoas, disse um pregador do passado, nascerão na igreja, serão batizadas na igreja, casarão na igreja, serão sepultadas na igreja e acordarão no inferno. Não é sobre religião. A questão é, a sua vida está rendida a Cristo? Por que você não tem vivido sabiamente? Comece do começo, a sua vida está rendida a Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Todas as tentativas, querido. Seu coração deseja Jesus mais do que todas as coisas? Todas as tentativas de obter satisfação a parte de Deus na vida debaixo do sol e correr atrás do vento, é vaidade, é inutilidade. Esse é o caminho que conduz a Deus como juiz. Somente Cristo é o caminho a Deus como Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa é uma declaração radical, exclusiva. Não há outro caminho. Essa é uma declaração radical de Cristo. E se você receber Cristo como seu Salvador e Senhor, não precisará temer o juízo vindouro.
Porque João 3,18 diz que não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. Se a rainha de Sabá ficou impressionada com Salomão, se ela disse que Salomão era muito mais do que ela esperava, e glorificou a Deus ao sentar à mesa de Salomão e contemplar toda a sabedoria dele, a casa que ele construiu, a comida da sua mesa, a posição dos seus servos e todo o reino de Israel, o que ela teria dito à rainha de Sabá, se ela tivesse ouvido toda a sabedoria do Senhor Jesus e contemplasse o seu reino eterno? Mas você tem ouvido a palavra de Cristo, e o reino de Deus já está entre vós, disse o Senhor Jesus. O que você dirá ao ter ouvido sobre Cristo? O que você dirá ao ter ouvido as palavras de Cristo? Qual o seu conceito sobre Ele? Que padrão está regulando a sua vida? O padrão relativo do mundo? Os desejos e interesses do mundo? O prazer está regulando a sua vida? Ou os mandamentos imutáveis de Deus? A sua eternidade, saiba, e a minha também, o veredito final de Deus ao seu respeito e ao meu respeito no dia do juízo, dependem disso. Dependem de qual padrão está regulando a sua vida. Aprendamos, portanto, com o exemplo da rainha de Sabá, e adoremos e exaltemos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se não adverte o próprio Senhor Jesus, em Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui, disse o Senhor Jesus, aquele que é maior do que Salomão. Portanto, meu amigo, de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra e pelo exemplo de Salomão. Tudo que o Senhor escreveu no passado é para nossa instrução e exemplo. Te agradecemos. E sujeitamos a nossa vida a Cristo, queremos viver debaixo do senhorio dele, de acordo com a vontade dele. E se há pessoas que estão desviadas aqui nessa manhã, que estão vivendo longe desse padrão, que o Senhor tenha misericórdia e os traga de volta ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.